Olá, pessoal! Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje falaremos de contexto de produção, recepção e circulação de texto. O que é texto você já sabe, que ele não se efetiva apenas na escrita, mas também na fala. Que o texto, a palavra, a língua, ela está presente no nosso dia a dia. Mas eis a questão, como as produções se inserem, se caracterizam no seu momento de produção? O que cada escritor quer passar ao produzir um texto? É sobre isso que nós falaremos na nossa aula de hoje. Acompanhe aí comigo na tela. Primeiro, pessoal, falando do contexto de produção, recepção e circulação de texto, está ligado diretamente à existência real dos textos dentro da sociedade. O que é que isso significa dizer, pessoal? Significa dizer o seguinte: eu produzo lá um texto pensando em quem vai receber, ou seja, no meu receptor. Perfeito, mas qual é a concretização real desse texto? Não é a leitura? Não é chegar ao meu receptor? Como é que isso acontece? Então, quando nós falamos desse momento, dessa questão do contexto de produção, circulação e recepção, nós falamos da concretização, do ato de efetivação desse texto. Em seguida, a gente tem aí as funções e os meios de alcançar os objetivos, como nós já falamos. Vamos começar falando do contexto de produção do texto. O contexto de produção é o conjunto de elementos considerados pelo emissor da mensagem durante a criação de um texto. Nesse sentido, são tidas em conta tanto a realidade do emissor quanto ao do receptor da mensagem. Isso significa dizer, pessoal, que toda produção, seja ela um texto literário ou não literário, seja uma notícia, uma reportagem, um conto, seja qual for o tipo de texto, ele leva em consideração a situação em que o meu leitor está inserido, a situação, para além disso, em que o meu emissor, o meu escritor, o meu redator está inserido. Isso significa dizer que, levando em consideração esse aspecto, em um determinado tema, dependendo do tempo, do espaço em que ele é escrito e do posicionamento do meu emissor, nós teremos opiniões, nós teremos formas de concretização diferentes, tá? E aí, posteriormente, a gente tem aí na tela alguns fatores que influenciam aí a produção. Quais são? Aspectos sociais moldam as ideias e valores expressos nos textos. Isso significa dizer que, dependendo de onde, como, em que momento, em que espaço, como aquela pessoa se encaixa na sociedade, vai influenciar diretamente como esse texto é escrito e, consequentemente, os seus valores. Já o contexto cultural, ele define as normas e estilos de escrita utilizados. Quer ver? Imagina só, se eu pego uma pessoa que escreve sobre, sobre a Segunda Guerra Mundial, numa perspectiva dos povos ciganos, por exemplo. E aí eu pego uma outra perspectiva dos judeus. E aí eu pego uma notícia, eu vou além e eu pego uma notícia de países diferentes sobre um determinado acontecimento. Esse posicionamento, os valores culturais, os valores sociais estarão diluídos de forma implícita ali no meu texto. Porque isso, dependendo do lugar, isso influencia na forma como o meu texto é escrito, nessa concretização real do texto. Em seguida, a gente tem aí, em terceiro lugar, os eventos históricos impactam diretamente o tema e o propósito dos textos. Isso significa dizer que, dependendo do momento histórico aí, o meu tema ele vai ter propósitos diferentes. Imagina só um texto que é produzido lá na ditadura militar.
nós tínhamos liberdade de expressão, como que se concretiza essa produção? Você com certeza, ou se não vai ouvir agora, já deve ter ouvido falar daquela música, Pai, afasta de mim este cálice. Observa que o cálice ali não é o cálice ali como questão religiosa, mas o cálice de se calar, não é de ficar de boca fechada. Então, é uma denúncia à ditadura militar, só que naquele momento de produção havia uma censura, a falta de liberdade de expressão ali. E hoje, se nós escrevermos sobre essa mesma temática, falaremos abertamente. Por quê? Porque o momento histórico é diferente. Portanto, a forma de escrita e concretização também é diferente, tá certo? Em seguida, pessoal, nós temos aí a circulação de textos. Esse aspecto, ele é extremamente importante. Por quê? Porque a circulação de texto é o processo pelo qual eles se espalham entre diferentes públicos e plataformas. O que isso significa dizer, professora? Que um texto escrito para a comunidade, para o público leitor infanto-juvenil, é diferente de um texto escrito para adultos, que é diferente de um texto escrito somente para crianças. Levando em consideração, por exemplo, a forma de recepção desse texto. Onde esse texto é veiculado? Ele é veiculado na rede social? Ele é veiculado ali numa revista famosa? É um livro ali que está em um site ali renomado de literatura? Então, todos esses aspectos, eles são importantes para a circulação de um texto. Ou seja, quando eu vou escrever um texto, eu levo em consideração onde ele será apresentado, de que forma ele vai chegar ao meu público leitor, tá certo? E tudo isso é importante para essa caracterização. Posteriormente, a gente tem aí, pessoal, que esse movimento, ele é essencial para a disseminação de ideias e conhecimentos, quer dizer, eu saio ali de um momento em que a escrita, ela aparece de forma bem limitada e eu vou para essa amplitude de informação. E aí você já deve ter parado aí com uma afirmativa e ficou pensando. Dizem que hoje nós lemos bem menos do que antigamente. Que hoje os jovens leem pouco. Mas leem pouco o quê? Diariamente os jovens estão conectados às redes sociais. Isso significa dizer que eles leem muito. Não leem, obviamente, textos ali literários, textos acadêmicos que, de certa forma, enriquecem o vocabulário e o conhecimento. Essa é uma verdade que não se pode negar. No entanto, não podemos negar a existência de um público leitor que está ali conectado a todo momento. Pensando nessa perspectiva, nós observamos que as redes sociais hoje elas têm esse papel de disseminação de informação, mas que antes não era assim. Ou seja, a circulação desses textos, ela sofre uma alteração ao longo do tempo. E quem escreve tem que se adaptar, tem que se adequar a essa nova realidade, tá? E aí, pessoal, em seguida, a gente tem aí os meios de circulação. Os jornais e revistas, que são os meios tradicionais de disseminação de textos, já mencionados aí. Em seguida, a gente tem as redes sociais, que oferecem uma plataforma rápida e interativa para a circulação desses textos, ou seja, é o que é mais utilizado atualmente. Por quê? Porque as pessoas acessam mais as redes sociais do que qualquer outra forma de circulação de texto. Portanto, é mais fácil de chegar ao meu receptor. E aí nós temos um terceiro aí, que são blogs e sites especializados, também desempenham um papel importante na circulação de informações. Observa que, enquanto aqui no primeiro e no último, leva em consideração o público que acessa ali aquela revista ou aquele blog de forma
intencional, de forma objetiva, quer dizer, eu sei o que eu quero, eu vou buscar ali naquele site, eu vou buscar ali, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de trabalho escolar, quando você vai pesquisar um poema, quando você vai pesquisar uma notícia, uma reportagem, ou até mesmo um conteúdo ali para uma revisão de prova, você faz esses acessos. A diferença da rede social é que ela se mistura ao usual, ao comum, ao cotidiano, de acordo com as suas afinidades. E aí, pessoal, em seguida, nós temos a recepção. Até agora nós falamos do contexto de produção, falamos da circulação e falaremos agora da recepção. Quais são os fatores que influenciam de fato essa recepção? O primeiro é o contexto pessoal do leitor. Ele vai moldar a interpretação do texto. Ou seja, pessoas com opiniões diferentes, ao analisarem o mesmo texto, terão percepções, receberão esse texto de forma diferente, tá? E dois aí nós temos as experiências prévias. O que seria isso, professor? Conhecimento de mundo. O que é que eu tenho ali de informação prévia acerca de determinado assunto? Aquela informação que aparece naquele texto, ela é algo mais? É algo que eu já ouvi falar? É algo que não me interessa? Tudo isso é importante nesse processo de recepção do texto, tá, pessoal? Em seguida, a gente tem aí os aspectos sociais e culturais, tal qual lá o contexto de produção, na recepção, esse aspecto social e cultural também é muito importante, porque ele afeta a forma como esses textos são recebidos. Imagina só que em culturas diferentes, o mesmo texto ele pode ser visto de forma positiva ou de forma negativa. Observa que aqui essa recepção leva em consideração unicamente, obviamente, o meu receptor ali do meu texto. Agora volta para cá. Professora, a senhora está só na teoria. Fala de texto, fala de recepção, fala de produção, mas como isso acontece de fato? Tem um texto aí para me mostrar? Eu tenho, olha aí na tela. Eu trouxe esses 3 textos, pessoal, que foram escritos aí no período de escravidão do Brasil. Então, primeiro aí, ó, grande leilão de escravos. Vendem-se 46 crioulos. Professora, que absurdo é esse? Na escravidão as pessoas eram vendidas como animais. Que absurdo! Isso é muito incomum. Mas preste atenção, que antigamente, nesse período, isso era comum. Obviamente, um absurdo. Não aceito, não deveria ter sido aceito em nenhum momento. No entanto, o momento histórico de produção e circulação e de quem tinha acesso a esse texto era um momento diferente. Ou seja, a forma que uma pessoa que viveu ali no período de escravidão receberia esse texto de maneira diferente do que você recebe hoje. Olha só os outros que a gente tem aí, ó. Rua da Quintanda, número 29. Precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa e dar-se-lhe de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa. Professora, que absurdo é esse? Dar-se de comer quer dizer que não era comum se alimentar devidamente às pessoas? Então, observa que o contexto aí é totalmente diferente. Olha o terceiro. O terceiro, ele já vai trazer aí novamente, vende-se um crioulo de 22 anos, sem vício e muito fiel. E aí observa que vai dando diversas características acerca de uma pessoa que é escravizada. Então, esse processo de recepção e circulação do texto é muito aparente aqui para vocês compreenderem de fato do que eu estou falando. Olha só esse aqui, do Gazeta de Notícias. Esse aqui é de 13 de maio de 1888 e trata da extinção da escravidão. Observa que o contexto aqui, ele
apresentado de forma semelhante ali, só que aí nós temos o fim da escravidão e como esse texto é escrito, por exemplo, por donos de escravos que apoiam a escravidão naquela época e pelos escravos. Então, observa que o contexto social, o contexto de produção também influencia nesse processo. E a nossa percepção acerca dessa notícia também é diferente. Agora, vamos falar de uma perspectiva mais atual? Olha só os exemplos que eu trouxe aí para vocês. Esse aqui é de rede social, tá, pessoal? O primeiro aí diz assim, a dor do silêncio, violência sexual, atenção aos sinais. Nem tudo é verbalizado. Essa é uma campanha do Ministério Público do Acre acerca da violência contra a criança, da violência sexual contra as nossas crianças. Como se recebe esse texto? Professora, na rede social isso aparece? Quer dizer que os órgãos públicos agora buscam as redes sociais para fazer projetos, atividades de prevenção? Com certeza. Lembra do que eu falei sobre a influência desse meio de circulação? Se eu opto por utilizar esse meio de comunicação, as mensagens, as informações, elas chegam de forma mais rápido. Se elas chegam de forma mais rápido e ao maior quantitativo de pessoas, o meu objetivo será disseminado de forma mais efetiva. E uma temática como essa, venhamos e convenhamos, é extremamente necessária e importante, não é mesmo? Em seguida, olha só o segundo aí. Carne bovina e soja dominam as exportações do Acre em 2025. Observa aqui que eu já tenho de um site aí, do AC 24 horas, não é? E aí observa que o aspecto de produção e de recepção é diferente. Utiliza-se o mesmo meio de circulação, no entanto, com objetivos diferentes. Enquanto o primeiro tem o objetivo de prevenir, de orientar, o segundo já tem de trazer uma informação. Ambos utilizando aí linguagem verbal, linguagem não verbal e assim sucessivamente. Agora, vamos exercitar. Você já sabe muito bem a importância dessa temática, não é? Para a sua vida enquanto estudante e muito além ou para além disso, para a sua vida enquanto cidadão, certo? Então vamos à nossa primeira atividade? Olha aí, diz assim. Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do sistema de biblioteca da UFG, esse cartaz tem a função predominante. Então, observa o que é que minha questão pede. Primeiro, a finalidade do gênero e segundo, o contexto aí de produção. Olha só, vamos fazer a leitura da nossa imagem aí direitinho, da nossa orientação. Cumprir o prazo é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. Então, observa aqui que nós temos a obra de Salvador Dalí e a partir dessa obra, a gente tem uma intertextualidade, não é mesmo? Isso, professora, uma intertextualidade. Bem que eu estava com essa palavra na minha mente, eu lembrei agora. Nós temos uma intertextualidade, um texto que é construído aí. Para quê? Vamos dar uma olhada nas alternativas? Olha só, tem a função aí, socializadora, contribuindo para a popularização da arte. Não é esse o objetivo, obviamente nós temos a arte ali apresentada, mas não é socializadora. Sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. Também não, obviamente, que nós temos textos que têm essa função, mas não é essa. Estética, propiciando a apreciação despretensiosa da obra, também não. E chegamos à nossa assertiva, hein? Educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço. Ou seja, utiliza-se aí desse recurso, desse contexto, para fazer com que as pessoas cumpram os prazos acerca da entrega das obras, tá certo? E letra E, completiva, evidenciando a importância dos artistas internacionais. Essa aqui não era a minha assertiva correta. Professora,
Agora vamos ser mais técnicos um pouquinho? Vamos, olha só a minha outra atividade. O contexto orienta tanto a produção quanto a recepção do texto. Trata-se de um componente extralinguístico, fator pragmático que define qual o sentido a ser processado. Por exemplo, se alguém numa interlocução disser "perdi todo o dinheiro que tinha", é o contexto que vai esclarecer o sentido de perder, que poderá ser em contexto de assalto, roubaram todo o dinheiro no assalto. Em um contexto de mesa de jogo, o jogador apostou sem retorno todo o seu dinheiro na mesa de jogo. 3. Em contexto de apropriação do dinheiro por um banco, a instituição lançou mão do dinheiro para saldar débitos do cliente. Esse é o nosso texto. Vamos à nossa pergunta? Nesse caso, trata-se de fatores de textualidade do tipo: letra A, intencionalidade não seria essa, tá, pessoal? Porque a intencionalidade tem como foco a intenção do emissor. Letra B, aceitabilidade também não seria essa, porque essa leva em consideração a expectativa do receptor em aceitar um determinado texto como válido. Situacionalidade, chegamos à nossa assertiva correta, porque leva em consideração o fator de textualidade que diz respeito ao contexto, que é o que se apresenta no meu texto. Não seria informatividade, porque a informatividade leva em consideração o grau de novidade das informações, e também não seria intertextualidade, porque tem uma relação com outros textos e não é o caso do que está sendo apresentado no meu texto. E aí, pessoal, finalmente chegamos ao fim da nossa aula. Você compreendeu perfeitamente o que é produção, recepção e circulação de texto? Olha só a nossa conclusão do que nós aprendemos. A recepção e a produção de textos com qualidade são atividades essenciais para um cidadão alcançar um bom desenvolvimento cultural e intelectual nos tempos modernos, quando as novas informações surgem em uma velocidade que, para qualquer um, é impossível acompanhar na íntegra. E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido muito. Te vejo na próxima. Tchau!